Ele é considerado um dos pioneiros do mundo da tecnologia, ajudou a criar a revolução dos computadores 4, 5 décadas atrás e transformou, como CEO, a Microsoft em uma das empresas mais importantes do mundo. Mas para muita gente, ele é lembrado mesmo por sua fortuna pessoal. Ninguém passou mais tempo no topo da lista das pessoas mais ricas do mundo do que ele. Com algumas idas e vindas, já são 25 anos desde que chegou ao posto pela primeira vez. A essa altura, se você viveu nesse planeta nas últimas décadas, deve saber de quem a gente está falando. William Henry Gates III, ou simplesmente Bill Gates, é um dos nomes mais importantes não só do capitalismo ou da tecnologia, como da cultura popular no mundo todo. Mas o que falar dele como investidor? Onde o segundo homem mais rico da atualidade investe seu dinheiro? A gente deu uma olhada no portfólio desse ícone do mundo tech e mostra tudo nesse Cafeína que está começando. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína no ar, hoje para falar de Bill Gates, ou William Henry Gates III. Mas eu fiquei com uma Sua pronúncia é muito mais elegante do que a minha, senhor André. Eu quero saber o seguinte, você já pensou, Doni, se todo mundo estivesse no hospital tomando soro? Nunca tinha pensado nisso. Aí chegava a vez do Fernando e Sorocaba. Mas vamos ao que interessa. Desde 1987, quando foi apontado pela primeira vez, Bill Gates aparece em destaque na lista de bilionários da revista Forbes. Entre 1995 e 2017, exceto durante a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, quando perdeu lugar para o mega investidor Warren Buffett, Bill Gates foi o número 1. Mas antes de falar de como ele lida com os investimentos, uma breve apresentação, que não será em PowerPoint. Ele tem 65 anos de idade, criador do Windows e da Microsoft, um filantropo muito conhecido. Esposa, né? Ele é a esposa, Bill and Melinda, segundo o homem mais rico do mundo na atualidade e uma fortuna pessoal de 125 bilhões de dólares americanos, porque existem dólares australianos, por exemplo. Dólares de Macau também tem. Também tem? Acho sim. Uma coisa que sempre lembram, né, do Bill Gates é que ele largou a faculdade. Bill Gates era aluno de Harvard, estudante de Direito, quando abandonou os estudos para abrir, junto com um colega, o Paul Allen, o que seria a Microsoft. Isso leva muita gente a dizer que fazer faculdade não é importante. Mas a única resposta nesse caso é: não é importante se você for o Bill Gates, para todos os outros, estude. Pelo peso que tem na cultura econômica e no empreendedorismo, é normal que essas e outras histórias de Bill Gates sejam conhecidas. Tem até uma piada de verdade, aliás. Dizem que Bill Gates e o outro mega bilionário Warren Buffett estavam em um McDonald's em Berlim quando Buffett disse que iria pagar a conta. Em seguida, apanhou no bolso vários cupons de desconto que tinha e pagou. É uma história que não tem o menor sentido. Por que os dois bilionários vão estar fazendo um McDonald's? Né? Mas qual que é a piada? Não, a história é que o cara economiza até no McDonald's. Não, mas é a história inteira. Não tem graça. Não tem o menor sentido, não tem a menor relevância, não sei porque está aqui no texto, mas nós cumprimos regras. Ou seja, ele não joga dinheiro fora. Mas sobre Bill Gates, uma história que eu gosto muito é que o pai dele foi um advogado famoso e o obrigava a ler 10 livros em seu período de férias. Tendo lido esses livros, ele podia fazer o que quisesse, inclusive criar seus programinhas de computador. Então você vê que apesar de ter largado a faculdade, ele nunca deixou de ser um leitor assíduo, né? Um leitor voraz. Um leitor... E aí ele estuda muito. Bill Gates é um cara, ele é um intelectual, ainda que... É porque você pode estudar sentar numa faculdade, obviamente. Mas continue, Dom. Muito bem, o que acontece? Além de leitor, ele tinha orientação financeira em casa. A mãe, Mary Gates, foi diretora de banco e também de uma rede de organizações de caridade. Certamente passou alguns conselhos para o filho, que como CEO foi conhecido por não ser, digamos, muito amigo da concorrência, com práticas consideradas por alguns desleais contra rivais. Aí tem todo tipo de interpretação, né? Mas enfim, existe esse aspecto na biografia, essa análise. Sim. Então apenas aqui deixamos o registro. Estamos reportando. Muito bem. Então, existe uma curiosidade sobre o momento em que Bill Gates se tornou o homem mais rico do mundo e o que isso significa hoje.
ele se tornou depois do IPO, que é aquela oferta pública de ações, né, primária da Microsoft em 1995. Ele tinha, na época, 12,9 bilhões de dólares. Hoje, com 125 bilhões, ele tem menos da metade da fortuna de Jeff Bezos, que a gente já falou aqui, que é da Amazon, mas já foi ameaçado, inclusive, pelo segundo lugar, que é o que ele tem hoje, pelo Elon Musk, que é o terceiro na lista atual. Essa mudança, né, de posição na lista reflete um pouco como as tecnologias ficaram importantes e também as mais usadas no momento, né? Então você vê que a Microsoft tem perdido um pouco de espaço, e tem mesmo, né? Hoje Excel não é mais tão obrigatório, você já tem vários outros sistemas concorrentes ao Windows, é interessante. E o quarto lugar, para a gente falar da lista, né? Então, Bezos, 230 bilhões, Gates, 125, Musk, 104, e aí Zuckerberg com 99,1 bilhões. Agora, ele fez a filantropia, que no Brasil você tem a pilantropia. Lá, quando é sério, você tem a filantropia. E falam que se ele não tivesse ajudado tantas causas, talvez ele estivesse seria o mais rico, não sei, mas isso também é uma história. O que tudo isso diz a respeito de Bill Gates, Samidana, investidor? Como qualquer bilionário, ele tem negócios e interesses, ainda que a maior parte do tempo esteja ligado a atividades da Fundação Bill e Melinda Gates. Mas a maneira como a fundação é financiada traz indicações do Bill Gates investidor. Exato. A Fundação Bill e Melinda Gates conta com um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares, então você pode somar com aquele lá. Mas investe parte do dinheiro, 17,8 bilhões, usando a rentabilidade em projetos como lidar com os problemas sociais causados pelo Covid, por exemplo, ou com mudanças climáticas. Obter bom retorno, obviamente, ajuda a financiar projetos de impacto em países menos favorecidos, países pobres, como alguns da África e em outros continentes. Mas como seria o portfólio de Bill Gates? Você deve estar se perguntando. E por isso, vamos olhar os papéis. E com relação aos papéis, vamos analisar então a composição da carteira da Fundação Bill e Melinda Gates. Olhando o valor financeiro da Berkshire Hathaway, a fundação tem 8,1 bilhões de dólares. Caterpillar, 1 bilhão e 300 milhões. Da Schrödinger, é assim que fala, Samidana, você que... Não tenho a menor ideia. Schrödinger. Shrek. Essa doeu lá dentro, cara. Bom, 301 milhões de dólares. Coca-Cola, 250 milhões. Amazon, 117 milhões. Apple, 127. Alibaba, 107. Alphabet, dona do Google, 100 milhões e Twitter, 7 milhões. E esse ano a fundação vendeu 10% das ações da Berkshire, que é a do Warren Buffett, que tinha para fazer caixa e usar justamente no combate à Covid-19. A carteira de ações também tem um grande destaque, né? Como você falou, esse investimento na Schrödinger, ou Shrek, para os mais íntimos, que é um nome que eu inventei agora, é uma empresa, para quem não sabe, que produz softwares para pesquisa de medicamentos e que estreou na bolsa esse ano. Olha só, desde a estreia, ela subiu 6.600%. A belezura. Agora, tudo isso é verdade. E é verdade também que tudo isso diz respeito aos investimentos da fundação. Só que esse Cafeína é sobre a carteira de ações de Bill Gates, não da fundação. Sim. Então... Não, também. Também. Não, estamos falando de tudo, mas o mote central é o Bill, certo? Senhor então, Bill. Quero fazer um rufar de tambores, é um momento... Rufar de tambores. Muito bem. Com a sonoplastia de Zalu. Bom, vamos agora, Sam, então... entender um pouco mais da carteira, da composição do portfólio de Bill Gates, o segundo homem mais rico do mundo, certo? Então, ele tem uma carteira total que é avaliada em 75 bilhões de dólares. Desse total, duas categorias que estão ali bem presentes, 32% ações, 28% fundos indexados. Carteira de Bill Gates tem um guardião, que é ninguém menos que Michael Larson, que ele também responde pelo portfólio da Fundação Bill e Melinda Gates. Ele administra a fortuna de Bill Gates desde 94 e nesse período o valor aumentou mais de 9 vezes. Nada mal, senhor Larson. Então o Larson tem a sua alocação
bastante dedicada a ações, tem também fundos de empresas privadas, tem títulos de dívidas. E mais um dado curioso, que cuidar da fortuna de Bill Gates envolve uma operação, assim, quase de guerra, né? O prédio onde fica o escritório não tem identificação, quem trabalha lá deve assinar um contrato de confidencialidade, então tem todas essas medidas, todos esses rituais para trabalhar, compliance para trabalhar com Bond. James Bond. E seu dinheiro. O fato é que dá certo. Desde 95, ou seja, por 25 anos, Larson tem obtido a rentabilidade do S&P 500, que é o principal índice americano, mais 1 ponto percentual ao ano. Agora, em relação às ações, ele direciona em empresas com dividendos. Você vê que ele gosta de empresas sólidas, foco de longo prazo. E apesar de arrojado no percentual da fortuna que vai para a renda variável, dentro do mundo de ações, ele opta por papéis emblemáticos. Então, é um cara clássico. Por exemplo, se a gente pegar as top 5 ações, ele tem 6,5% do Walmart. Certo. Ele tem 7,3% na Canadian Railway, 7,8% na Caterpillar, 9,9% na Waste Management e 59,4% na Berkshire Hathaway. Ela, Berkshire, que é do Warren Buffett, né? O que não surpreende, já que um dos maiores amigos do Bill Gates é justamente o Buffett, o mais famoso defensor no mundo dos investimentos, do chamado Value Investing, investimento em valor. Isso é, em empresas sólidas, rentáveis, que pagam bons dividendos e onde você compra e mantém uma estratégia normalmente de buy and hold, né? Segura ela ao longo do tempo. E a pergunta que fica é, QD, Doni? QD as ações da Microsoft? Ele ainda é acionista da empresa, obviamente, possui 1,34% do total das ações, o que dá mais ou menos 13,4 bilhões de dólares. 13,4. Eu achei que ele tinha um percentual maior da Microsoft. Acho que foi vendendo. Não, né? sim, foi diluindo e tal. Mas eu imaginei, não sei, como fundador, né? Mas não são papéis que ele mantém como investimento, né? No sentido de vender para reposicionar. Inclusive, a maior parte, né, desses percentuais foi doado para a Fundação Bill e Melinda Gates, que tem um belíssimo patrimônio. E vale aqui, evidentemente, o registro de como o Bill Gates lida com o dinheiro, o que ele faz com o dinheiro. Desde os anos 90, o segundo homem mais rico do mundo já doou 34 bilhões de dólares a projetos sociais. Ele também é um dos idealizadores do Giving Pledge, a iniciativa pela qual bilionários doam a maior parte de suas fortunas. Samidana. E é um dos grandes empreendedores do mundo, né? Eu acho que a fundação é importante, o que ele faz é importante, é legal. Não, mudou. Estudar um pouco. Não, e mudou o mundo, como a gente conhece, né? Teve a empresa que ele criou, teve um impacto brutal, conseguiu em vida ultrapassar em valor de mercado empresas centenárias e causar um impacto global, um aumento de produtividade. Eu sou fã dele, eu acho um cara muito bom. Muito bom. E dito isso, nos cabe apenas chamar o Giro de Notícias. A quarta maior fabricante de cosméticos do mundo, a Natura, vai abrir sua primeira loja física na China. Segundo a companhia, até o final de 2021, os chineses deverão ter os produtos Made in Brasil em Xangai. Agora, a Natura está em fase de registro dos produtos, que seguirão os valores que a empresa mantém no Brasil, como proibir testes em animais. Segundo a Microsoft, hackers a serviço da Rússia e da Coreia do Norte atacaram as redes de 7 empresas farmacêuticas, além também de pesquisadores de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a gigante de tecnologia, a maior parte das tentativas falhou, porém, um número não especificado de ataques foi bem sucedido. Os países afetados seriam Canadá, França, Índia, Coreia do Sul e Estados Unidos. A Forbes divulgou hoje a sua lista de celebridades mortas mais bem pagas de 2020. O ranking vai de Marilyn Monroe até Kobe Bryant, jogador da NBA que morreu em um acidente de helicóptero e ocupa o 6º lugar com lucros de 20 milhões de dólares. O astro que mais rendeu em 2020 foi Michael Jackson, com um lucro de 48 milhões. Muito bem, depois do giro de notícias é hora de ver como foi o mercado financeiro. Altas, baixas, os destaques. Pode rodar o fechamento do mercado.
O Ibovespa subiu 2,16% na sexta-feira e encerrou o pregão com mais de 104 mil pontos. Já no acumulado da semana, marcada pela vitória de Joe Biden e pelo anúncio da vacina da Pfizer, a alta foi de 3,76%. As ações que mais subiram na semana foram de Petrobras, Dux e Bradesco. Já as que mais caíram foram de TOTS, B2W e Magazine Luiza. Na sexta-feira, o dólar teve uma leve variação negativa de 0,05% e encerrou o dia cotado a R$ 5,47. O movimento de estabilidade foi depois do ministro da Economia se comprometer a retornar com os debates das reformas fiscais. Na semana, a moeda americana teve uma valorização de 1,52% em relação ao real. Muito bem. Sim. Aprendemos muito sobre Bill Gates, sobre Bill e Melinda Gates. É verdade. Umas curiosidades, mas eu acho que é sempre bom olhar esses casos, né, de sucesso extraordinário. Serve como inspiração, como lição. Gosto de programas assim. Depois você deixa os comentários se gostou, não gostou. Estamos de olho. Se inscreva no canal, compartilhe. Estamos em todas as redes sociais. Acesse o investnews.com.br e tenha um bom dia. Tchau.